Alô você, chega pra cá, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e aqui à minha frente tem o meu irmão e agro-host Ismael Andrade. Isso aí, meu irmão. Muito boa noite, meu irmão, mais uma quarta-feira, hoje episódio de número 83. Isso aí, 83, vamos falar sobre cultura organizacional. Exatamente. Né? Um tema super bacana. E antes de iniciarmos esse episódio maravilhoso, só que ressaltando os nossos parceiros patrocinadores, Cultura Agromais, Baú, Sebrae Minas, Faelo Filmes, Anatomic Gel e Pneus União e Firestone AG. Né? Maravilha. Que fazem todo esse movimento acontecer. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os parceiros, onde eles atuam. Sim. E a gente vai introduzir, a gente tem feito aí nas últimas semanas conteúdos em formatos de pílulas, conteúdos em formatos informativos, caráter da gente trazer um pouco mais de profundidade em alguns assuntos específicos. E hoje a gente vai falar e aprofundar um pouquinho mais sobre cultura organizacional. O que é isso dentro das grandes empresas? O que é isso dentro, de fato, das empresas? O que implica em pontos positivos quando ela acontece? O que implica pontos negativos quando ela é ausente? Eu acho que a gente trazer um pouco isso às claras, principalmente para você, empresário, e para você, colaborador, que não vive numa situação onde a cultura organizacional é forte, você às vezes vai se identificar um pouco com essas problemáticas. E você também, empresário, produtor rural e colaborador, que vive dentro de um cenário no seu empreendimento ou onde você trabalha, onde a cultura é forte, você vai ver diversos pontos positivos. Isso aí, a cultura organizacional, ela define como a empresa conduz os negócios, né? Como é que é os aspectos éticos, morais, quais são os valores que essa empresa trabalha, né? Quais são os comportamentos, né, que ela preza, que aquele ambiente organizacional trabalhe. Eu acho que dá para a gente resumir como a cultura organizacional, enxergar uma cultura organizacional é enxergar como a empresa interage com os públicos, tanto o público interno quanto o público externo, enxergar como a empresa atende o cliente, enxergar como a empresa atende o seu colaborador, diz muito sobre cultura organizacional. E eu quero aqui já trazer algumas possíveis problemáticas quando a cultura organizacional não está forte, quando a gente tem uma inexistência de diretrizes ou a gente tem uma cultura organizacional fraca. Alguns exemplos: alta rotatividade de funcionários. Ou turnover, né? Um turnover alto, uma baixa motivação da equipe, uma baixa inspiração, uma dificuldade de contratação. Se você às vezes está enxergando que o mercado tem mais benefícios, o mercado traz mais atratividade enquanto empresa do que a sua, a empresa às vezes cresce e muitas das vezes a cultura do dono, o fundador, enfraquece. O crescimento também geográfico, empresas que crescem em determinados pontos geográficos do estado ou do país, e quando uma cultura organizacional está fraca, percebe-se que cada unidade tem uma característica própria. Então também é uma problemática quando a cultura organizacional está enfraquecida. E tudo isso, a solução para esses problemas e para diversos outros aqui, basicamente a gente vai tratar de vários pontos que se concentram em fortalecer / criar uma cultura organizacional. Você falou desse ponto aí de expansão, né? Pegando na nossa área esse segmento do agronegócio que a gente vem conduzindo aí temáticas relevantes para o nosso setor, a gente viu o movimento realmente diferente, né? Das últimas décadas, o que aconteceu recentemente, que é a expansão, né? Na verdade, fusões, aquisições e uma expansão de distribuição de insumos, né?
algumas aí expandindo no Brasil inteiro. Imagina então o desafio para estabelecer uma cultura organizacional no movimento de fusão de diferentes empresas e, consequentemente, expansão para todo o território nacional. Olha que desafio, eu não sei se falar se é desafio ou se é problema, mas que é um desafio ou problema, tá na cara, né, meu irmão? Exato. Eu gosto de citar alguns exemplos para ficar palatável e fácil para o pessoal entender um pouco nesse sentido. Eu gosto de olhar, por exemplo, lojas físicas de qualquer outro segmento. Vamos falar aqui de lojas, como chama? Franquias. Franquias, por exemplo. Franquias, a gente tem uma cultura organizacional muito forte. Então, desde cenários físicos de construção, de loja, atendimento, uniforme, padronização, paleta de cores, produtos, exposições. Entra-se numa franquia de determinado produto em Minas Gerais, ou na Bahia, ou no sul do Brasil, basicamente você está entrando na mesma loja. Vou citar o Ibis Hotel. Você entra no Ibis Hotel em Uberlândia, ou você entra no Ibis Hotel em qualquer outro município, você está entrando basicamente no mesmo padrão de atendimento, no mesmo padrão de estruturação física. Dentro do agronegócio, você está citando um exemplo de distribuição de insumo, e a gente está aqui que a gente tem, né, um crescimento gigante do ponto de vista de expansão de lojas, um crescimento gigante do ponto de vista de estruturação da distribuição. Aqui a gente tem um desafio. E por mais que a gente perceba padronizações e perceba um interesse genuíno por parte da liderança em ser tudo uma coisa só, quando a gente tem uma cultura organizacional fraca, a tendência é que a gente tenha unidades dentro desse segmento, cada um com sua característica própria. E para a gente falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho sobre ainda esse cenário, cabe aqui algumas reflexões. Você, produtor rural, que conduz a sua propriedade aí com 10 funcionários, 50, 1000 funcionários, a sua cultura organizacional está forte? Está fraca? Você tem dúvidas sobre isso? Você quer entender um pouco mais sobre isso? Alguns questionamentos importantes. Você, enquanto empresário, está na operação para ganhar dinheiro ou para ser eficiente em alguma causa? As coisas acontecem de uma maneira estruturada, flexível? Existe um processo para tudo que se faz? Prefere pensar no problema ou executar e aprender no caminho? Dar mais valor ao controle de toda a operação ou delega? Tem cuidado na ação ou existe uma permissão ao risco? Lida com as pessoas de um jeito diplomático ou de um jeito mais direto? Os profissionais dentro da sua instituição são mais individualistas ou gostam de trabalhar mais em grupo? Vale mais o que acontece dentro da empresa ou fora da empresa? Então, aqui alguns questionamentos para que as perguntas basicamente não são sim ou não, são perguntas complexas e perguntas que precisam de uma elaboração interessante, mas que começa a direcionar alguns conceitos dessas relações, das relações tanto internas, com a comunicação com o cliente interno, com o colaborador, quanto para o mercado. E tudo isso engloba cultura organizacional. Eu gosto sempre de falar também um pouquinho sobre o papel do líder dentro das empresas, dentro dessa cultura organizacional. Eu até selecionei aqui e coloquei aqui alguns tópicos aqui dentro desse sentido. A gente trouxe também alguns tipos de cultura, né? Eu queria que você depois abordasse aí o papel do líder dentro da cultura organizacional. O líder ele tem um papel fundamental de comunicar a existência da empresa, comunicar para que ela veio, para onde ela vai, fortalecer e viver aquele momento. E para a gente falar sobre isso, a gente tem que dar um passinho para trás e falar um pouquinho sobre missão, sobre visão, sobre valores. E se eu puder aqui resumir um pouquinho da conceituação de missão, visão e valores, eu diria que missão é aquela frase impactante da empresa que mostra o propósito. Para que ela veio? Por quê? Por que aquela empresa existe? Por que aquela empresa existe? Qual solução que ela trata? Qual problemática que ela resolve? A gente pode tratar isso como missão.
A visão da empresa é onde é que ela quer chegar. E geralmente a visão ela tem um prazo estabelecido. 3 anos, 5 anos, 8 anos. Geralmente a visão não tem um prazo extremamente longo, exatamente porque espera-se chegar nela com 5 anos, por exemplo, 3 anos. E caso essa visão se concretize antes do prazo estabelecido, ela tem que ser atualizada. Então, um exemplo. Ser a melhor distribuição de insumos do Brasil até 2027. Chegou 2025, eu já sou considerado a melhor. Então essa visão já era. Então eu preciso atualizar essa visão. Ser a maior, por exemplo. Ser a distribuição mais... enfim, aí posso atribuir aqui diversas características, mas a visão quer direcionar aonde é que a empresa vai. Então, produtor rural, grandes produtores aí com visão de ser o maior, ser o melhor, ser a empresa com maior humanização. A gente tem diversas possibilidades, mas a visão ela é viva, a visão ela pode ser reconstruída e os valores são aquelas pautas que vão embasar como é que a missão vai ser feita. Então, o que a empresa eu digo que os valores estão muito ligados ao comportamento, né? Perfeito. A atitude, as ações, né? Exatamente. Como, né? Exatamente. Como que eu vou lidar no meu dia a dia, de que forma que eu vou me posicionar, né? Para atingir aquela missão, tendo a minha visão também clara e bem definida, né? E quando existe uma cultura organizacional forte, quando essa base ela é sólida, existem vários benefícios, como, por exemplo, retenção de talento. Atrai talentos. Exatamente. Normalmente, quando a cultura organizacional ela é agradável, ela promove um ambiente promissor, né? Tanto para o time interno quanto para os relacionamentos externos, né? Atrai talentos. Normalmente há profissionais muito competentes dentro dessa empresa. Os bons profissionais são retidos, então é o que você disse, há uma retenção muito grande. A equipe, normalmente, numa situação dessa, é uma equipe mais harmoniosa e mais eficiente. Exatamente. Consequentemente, a gente vai ter na ponta clientes mais satisfeitos e para fechar o ciclo a gente tem bons resultados voltando para dentro de casa e é um ciclo, né? Isso aí, bons resultados, eu vou ter uma empresa bem posicionada no mercado, que eu vou atrair bons profissionais que serão profissionais competentes. Aí sim, entra num círculo virtuoso. Um ciclo virtuoso. Tem um trabalho aqui publicado na revista Academy of Management Journal. Ele publicou um estudo intitulado Cultura Organizacional e Retenção de Funcionários. Os pesquisadores acompanharam as taxas de retenção de 904 profissionais recém-formados ao longo de 6 anos. A pesquisa revelou, que já trazendo já os resultados, uma diferença extremamente significativa na retenção com base no alinhamento cultural. Por exemplo, profissionais que se adaptaram à cultura permanecem em média 13 meses a mais no emprego. Então, uma empresa que tem clareza na informação e uma cultura organizacional forte tem a possibilidade de reter esses talentos, e esse trabalho aqui mostra isso em números, e quando retém talento a gente vê aí várias consequências positivas desse movimento. E hoje, dentro desse movimento, tanto na produção, tanto dentro das propriedades rurais, quanto na distribuição de insumos, quanto nas indústrias, o que não falta são vagas de trabalho. E uma empresa, para ela ter sucesso na condução do seu projeto e do seu trabalho, ela tem que contratar bem. Tudo começa na contratação. E para não errar na contratação, ela tem que ter uma cultura organizacional forte para saber quem contratar. Então, uma empresa que tem direcionamento, eu gosto sempre de citar o exemplo, eu vi o filme lá, por exemplo, da Apple. Então, a Apple é uma empresa que valoriza muito a inovação, que valoriza muito os pensamentos, as ideias, valorizam as pessoas. Quando vai contratar,
tem que contratar pessoas que aspiram, pessoas que tenham uma criatividade solta, nata. Então, algumas características na hora de recrutar tem que ser analisada naquele currículo São importantes para ter um desempenho enquadrar. legal. Na propriedade, igual. Numa distribuição de insumo, igual. Numa indústria dentro do agronegócio, igual. Então, se eu tenho uma cultura onde eu gosto muito de falar de cultura organizacional e me vem na lembrança aqui, por exemplo, o nosso parceiro Abaú. Sempre que a gente conversa com a Poliana, inclusive nos dizeres que a gente fala, mesclando as culturas, humanização e tal, a Abaú é uma referência para mim dentro do universo de propriedade rural que se preocupa com pessoas, que se preocupa com humanização. Isso está arregado na cultura organizacional. Exatamente. Um monte de treinamento, um monte de capacitação, preocupado, o pessoal dá ideia, escuta, vai daqui, vai dali, uma cultura organizacional baseada em pessoas e valorizando pessoas. Quando você faz isso, você começa a ser uma empresa do ponto de vista de CNPJ interessante. Você começa a ser uma empresa do ponto de vista de vagas de trabalhos, uma empresa atraente. Quando você é uma empresa atraente, você abre uma vaga de currículo, vão vir 10, 20, 30, 100 currículos para querer trabalhar ali. Ao contrário, quando eu tenho uma empresa com a cultura organizacional enfraquecida, eu tenho dificuldade de recrutar. Eu tenho dificuldade de ter acesso a pessoas. E quando eu tenho acesso a pessoas para contratar, geralmente eu encontro pessoas que estão desalinhadas com o perfil que eu quero. E aí eu começo um ciclo vicioso de erros e acertos, uma rotatividade muito alta de pessoas, e aqui a gente tem um início de um colapso dentro do ponto de vista de cultura organizacional. Maravilha. Eu pensando aqui agora, eu faço uma analogia da cultura organizacional como uma grande cachoeira, uma grande cascata, que ela começa bem fininha lá em cima e ela vai aumentando ali embaixo. A hora que ela chega nas águas, ela realmente faz aquele espalhamento muito grande. A cultura organizacional ela tem que estar muito bem definida pelo presidente, pelo CEO, que consequentemente vai passar essa cultura organizacional para toda a liderança e isso para todo o time de forma hierárquica. E as águas descendo é como se fosse um movimento contínuo. Isso tem que ser contínuo. Perfeito. A cultura organizacional, hoje ela está definida, mas se ela não for regada, se ela não for energizada, trabalhada constantemente, ela se perde, né? Então a liderança faz um papel importantíssimo e essencial para que a cultura organizacional ela se mantenha intacta, né? Do jeito que ela precisa ser. Tem aquela frase que fala que como é que é? Me ajuda aqui. Aquele ditado popular que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Justamente. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Uma liderança, um CEO, um diretor executivo, quem está à frente de uma instituição, de uma empresa, de uma propriedade rural e quer que a cultura organizacional seja forte, quer que a cultura organizacional impacte, ele tem que viver ela. Então não adianta, dentro de processos, dentro de regras da operação que são vinculadas, não adianta estar no papel se a liderança não cumpre. Por exemplo, qualquer cenário do ponto de vista de regra, qualquer cenário do ponto de vista de missão. E um dos grandes papéis do CEO, do fundador, de quem está na liderança da operação, dentro da operação, é comunicar muito bem a missão. A comunicação ela é muito primordial. Bem. Porque dentro da operação, de uma operação estruturada nessa cultura que você está falando de hierarquia, gestores, diretoria executiva, superintendentes, time de marketing, time de vendas, tem uma estrutura hierárquica grande que às vezes, quanto mais longe está do topo da pirâmide, de quem às vezes fundou a empresa, quem às vezes comunica a empresa, quanto mais longe, mais se perde essa comunicação. Então, dentro de empresas e organizações grandes, a dificuldade da cultura organizacional muito está
na comunicação. Por isso que é extremamente importante um endomarketing. Por isso que é extremamente importante uma comunicação com os clientes internos para que essa mensagem chegue na ponta. Porque se perguntar, geralmente, uma empresa que está indo muito mal, imagina um cenário de uma empresa que fornece insumos, prestação de serviço, que lá na ponta está todo mundo reclamando. Você acha realmente que a liderança dessa empresa quer prestar um serviço de má qualidade? Você acha que a liderança dessa empresa quer fornecer um produto de má qualidade? Muito provavelmente essa comunicação está desalinhada. Muito provavelmente as diretrizes não estão legais. E isso parte por comunicação, planejamento estratégico, a gente já falou um pouquinho sobre isso também. Mas basicamente quando me vem isso na cabeça, me vem o verdadeiro papel do líder. O verdadeiro papel do CEO, o verdadeiro papel de quem está na ponta da liderança nessa comunicação eficiente. Por que eu existo enquanto empresa? Para onde é que eu vou enquanto empresa? Como é que eu gosto de trabalhar? Desde regras simples, por exemplo, de vestimenta. Desde regras simples, por exemplo, de postura, de conduta, de frases, de abordagens. Aí eu me lembro aqui mais uma vez, por exemplo, do McDonald's. Regras, posturas, mas existe uma comunicação muito clara. Então, se eu quero uma cultura organizacional forte, eu preciso de ter, primeiro, regras claras, comunicação eficiente, missão, visão e valores definidos e o principal, alguém que comunica isso tudo, que é o líder da operação. Aqui você trouxe aí um exemplo claro de uma situação que com certeza acontece em milhares de empresas, independente do tamanho. Às vezes o dono, o CEO, o gerente, ele tá tendo dificuldades em alguns pontos, né? E isso é um sinal amarelo. Opa, preciso de ajuda, né? Às vezes essa questão da comunicação, da cultura organizacional, coisas básicas não estão realmente claras, né? Para ninguém. Aí realmente fica mais complexo e fica mais difícil, né? Exatamente. Vamos dar uma pausa aqui, vamos falar dos nossos parceiros. Vamos. Aí, depois que nós falarmos dos parceiros, eu vou falar aqui de alguns tipos de culturas. Legal. Né? Tem alguns tipos bem característicos, dá para a gente abordar e dar alguns exemplos também. E um exemplo de cultura organizacional forte é a cultura da Baú. A Baú, que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando sempre a modernidade dos dias atuais com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú é referência nos diversos mercados do exterior e também estão presentes em diversas cafeterias espalhadas por todo o Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais da história da Baú, quer conhecer um pouquinho mais, inclusive desse tema, desse episódio, lá dentro da Baú você vai poder dar uma degustada nas redes sociais e perceber uma cultura organizacional também muito forte, pautada em pessoas. Mais uma vez, um abraço, muito obrigado a toda a família Baú por acreditar no nosso projeto, por estar junto conosco nessa caminhada. Muito bom, vamos falar de cultura Agromais, aí então, sim. Né? Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras do nosso Brasil, né? Tem como lema entender, acompanhar, entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande protagonista do agro. A equipe está presente no campo buscando sempre agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto de forma técnica para o aumento efetivo da produtividade, sem esquecer, claro, da rentabilidade, né, meu irmão? Maravilha! Atualmente a companhia já está em franca expansão, já são 10 unidades, patrocina onde é a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, também está presente em Santa Juliana, já está presente também no estado de São Paulo, em Ituverava. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura Agromais? Posicione o celular no QR Code, a sua câmera, ou clique no link que está logo abaixo aqui na descrição, que você vai ser encaminhado direto para a rede social da Cultura Agromais. Muito bom! Você já conhece as botinas e botas da Anatomic Gel? Nós já conhecemos há muitos anos, né? Como sempre falamos aqui, nós temos um baita orgulho de agora recomendar para vocês os calçados da Anatomic Gel, né? As botinas e botas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade, além do fato do revestimento interno ser também em couro, que garante muito mais conforto e absorção contra impactos, né? E pensa num calçado estiloso, pessoal.
essa botina aqui é justamente a botina que eu tô calçando aqui agora. Pensa num calçado bonito, sabe? Outro detalhe que a gente pode destacar é o solado em borracha gel, que torna o produto muito mais resistente e durável. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir calçados masculinos mais confortáveis no mercado, né, meu irmão? Isso aí. Pessoas de todo o Brasil, mais de 60 países já usam a Anatomic Gel e você também merece essa experiência. Aproveite o cupom ROOTS10 na loja virtual da Anatomic Gel. Garanta seu desconto, garanta você aí para o seu uso, para o seu conforto, garanta também um presente para a pessoa que você ama. Um abraço a toda a família da Anatomic Gel. Tamo junto, Anatomic Gel. Muito bom. Vamos falar de pneus, né? Pneus não são todos iguais. Pneus União e Firestone AG se propõem a realmente ter as melhores soluções em pneus para os implementos e maquinários agrícolas, né? Sendo maquinários aí de pequeno, médio e grande porte. Pneus não se escolhe pelo preço. Pneu se escolhe realmente de forma técnica, minuciosa. Existe o pneu específico para cada tipo de maquinário, para cada peso, né, de carga, para cada tipo de solo, para cada tipo de operação. E pequenos detalhes vão mudar a eficiência daqueles maquinários, né? E ao longo das operações agrícolas, no final, realmente faz toda a diferença. E o Pedrão, lá da Pneus União, faz o compromisso de te explicar isso com mais detalhes. Então você que precisa renovar aí os pneus da sua frota, da sua fazenda, enfim, entre em contato com a Pneus União, que são representantes da Firestone AG. Pneus União há mais de 40 anos no mercado. Firestone AG há mais de 100 anos no mercado, líder disparado de mercado no segmento agrícola. Então, daí só pode sair coisa boa, né, meu irmão? Maravilha, maravilha. Uma verdadeira aula, sempre que a gente fala de pneus, sempre que a gente fala de Pneus União, sobre comprometimento, sobre eficiência, sobre mecanização, sobre o melhor uso aí, o uso racional e o uso eficiente nas mais diversas demandas aí das propriedades rurais. Pneu não é tudo igual. Chama o Pedrão lá que ele vai resolver a sua situação aí, eu tenho certeza que vai ser um prazer poder te atender. Maravilha, Agronegócio e Sebrae. Sebrae, vamos lá. Nosso compromisso com o agro mineiro. Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para o Brasil. Por isso, firma o compromisso de ajudar a criar um agro diferente e cada dia melhor. O Sebrae Minas trabalha para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações e agroindústrias. Os resultados são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas, né, meu irmão? Maravilha. O QR Code do Sebrae hoje está direcionando para o Educampo, né? O Isso. Educampo, que é uma ferramenta fantástica do Sebrae. A gente, inclusive, já falou do Educampo aqui, Leite, o Educampo Café, uma ferramenta que trata sobre a gestão técnica da propriedade. Então, tem consultores técnicos que te auxiliam nas demandas, nas mais diversas demandas técnicas e consultores também na gestão financeira do seu negócio, naquela gestão na ponta do lápis, para saber seu ponto de equilíbrio, para saber quanto que você precisa investir, para saber quanto que você está sendo eficiente, qual é o payback da operação. Então, procura o pessoal, posiciona o celular no QR Code, o pessoal do Sebrae está sempre à disposição para poder te ajudar hoje nessa ferramenta aí do Educampo. Vamos falar também da Faelo Filmes, a Faelo Filmes, que é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há mais de 10 anos atuando no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamento, que é a grande especialidade da Faelo Filmes. Fazem também diversos eventos empresariais, transmissões de lives, gravações de podcast. Faelo Filmes hoje faz de tudo com excelência, com imagens de altíssima qualidade. No agro também atuam com captação de imagens de drone. Então, se em algum momento da sua vida você precisar de fazer alguma captação, você tem algum projeto, você quer fazer alguma gravação, manda uma mensagem pro pessoal da Faelo Filmes. Eu tenho certeza aí que o Anderson e a Nayara vão te atender com excelência. Posiciona o celular no QR Code, você vai ser direcionado direto para o Instagram deles, ou manda uma mensagem para nós aqui também e que a gente direciona para eles também a sua demanda. Muito bom. Maravilha. Vamos voltar ao nosso tema principal. Um tema muito gostoso, eu gosto bastante
de falar sobre esse tema, sobre missão, visão e valores, sobre cultura organizacional nas mais diversas frentes, sobre pontos positivos, negativos, desafios. E falando em cultura organizacional, existem algumas tipagens, né, meu irmão? Dá pra gente citar aí alguns tipos de cultura organizacional que acontecem dentro das empresas. Justamente, não existe um tipo certo ou errado, existe o tipo de cultura adequado para aquele modelo de negócio, para aquela área de atuação, enfim. E são 6 tipos, né, identificados aqui. O primeiro tipo, cultura de pessoas, é aquela cultura de relacionamento mais horizontal, né, onde as pessoas elas têm não tem aqui, apesar de existir um nível hierárquico, mas é uma conversa mais horizontal, um acesso mais fácil entre todos, né? Segundo tipo, cultura de resultados, realmente toda ação é uma energia muito direcionada a resultados. É lógico que toda empresa tem resultados, precisa de resultados, mas é uma cultura muito voltada a números, resultados. Terceiro tipo, cultura de poder, é onde a hierarquia ela é Muito muito né? definida e tudo tem que ser direcionado de forma hierárquica, né? Quarto tipo, cultura de inovação. Você deu um exemplo claro aí, né, da Apple, né? Uhum. Quinto tipo, cultura de tarefa. E sexto tipo, cultura holística, né? Onde todos têm que ter uma visão realmente de todos os processos aí, entender o papel de cada um. Maravilha. Se a gente puder fechar aqui, já caminhando para o encerramento, trazer alguns insights, alguns pontos que sempre vale de reflexão, é entender você enquanto empresário, você enquanto colaborador e líder, às vezes, de um departamento, de uma empresa, entender se algum ponto está falho dentre esses questionamentos de contratação, turnover, falta de alinhamento, erro em comunicação, falta de visão, falta de criatividade. Algum ponto desse está desalinhado, muito provavelmente a cultura organizacional está enfraquecida. E fortalecer a cultura organizacional passa por alguns tópicos, dentre alguns que a gente já discutiu aqui hoje, mas eu considero essencial uma construção de um raciocínio de uma cultura organizacional forte, onde a pauta seja única, onde está todo mundo caminhando para um mesmo lugar. Empresa forte, a gente tem resultados consistentes, resultados duradouros, e é isso que a gente quer, não só para o nosso agronegócio, né? A gente quer para o nosso Brasil empresas que estejam posicionadas, empresas que valorizem pessoas, empresas que tenham resultados e que possam aí alavancar a nossa economia cada vez mais. Maravilha, você falou de empresas fortes, né, de pessoas fortes. Uma cultura organizacional, só para fechar aqui também, um ponto importante, a cultura organizacional ela depende de uma liderança firme, que transmita realmente de corpo e alma e coração aquela cultura organizacional de forma frequente. E não existe empresa forte sem um CPF forte. Então, a liderança precisa estar bem. Então, é um serviço que o RH ele é uma peça muito importante na construção aí da cultura organizacional, porque a liderança tem que estar bem. As pessoas líderes elas têm que estar preparadas não só no ambiente profissional, mas na vida particular, de certa forma, as pessoas têm que estar bem para que as coisas dentro da empresa estejam bem também. Né? Maravilha. Essa liderança é importante. Aproveitar esse gancho seu para esclarecer um ponto importante. Quando você fala que o líder, para a empresa ser forte, o líder tem que ser forte, não necessariamente o líder que o Ismael está falando precisa ser o dono. Então, não. Existe um conceito um conceito de empresa autogerenciável, onde o dono, o criador da empresa pode sim se ausentar da empresa e a empresa rodar em perfeitas condições, ainda com uma cultura organizacional também muito forte. Depende muito
da construção dessa cultura, construção da hierarquia, construção do tipo de cultura, mas só para deixar claro isso também. Caminhando para o encerramento, Maninho? Encerramento. Maravilha. Falamos sobre cultura organizacional, muito bom. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever para você ficar sempre antenado semanalmente aqui aos nossos conteúdos. A gente que sempre vem aqui com o intuito de fortalecer a comunicação no agronegócio, trazer pílulas interessantes, trazer entrevistas inspiradoras. Conto muito com o seu apoio aqui, se inscrevendo no nosso canal. Ativa o sininho também para você entender quando é que esses vídeos saem no nosso canal. De antemão, eles saem toda quarta-feira às 19h30. Foi um prazer receber você até aqui. E semana que vem tem mais, Maninho. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus.